Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 8 de novembro e nós vamos falar um pouquinho do Santo Adeodato, Papa. Santo Adeodato foi Papa eleito no ano de 615 e ficou, no pontificado apenas 3 anos, mas foram 3 anos muito intensos e marcaram, a história da igreja. Esse homem, que foi eleito Papa, ele vivia num mosteiro, no mosteiro de Santo Erasmo, e tinha uma vida de muita oração, de penitência, de muito carinho e muito cuidado com os mais necessitados. E seu pontificado ficou conhecido como o pontificado do bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Então, o Papa Adeodato, ele vai governar a igreja num período de muitas guerras, aquela região da Península Itálica estavam muitas guerras, teve terremoto, teve peste, então muita doença, muita dor, muito sofrimento. E a gente sabe, quando acontece tudo isso, os mais pobres é que são os que mais sofrem. E ele vai ser conhecido por aquele que vai ao encontro. Ele vai cuidar com muito carinho, um cuidado pessoal mesmo com aqueles mais necessitados. Ajudava no tratamento dos leprosos pessoalmente, E cuidava dos leprosos. A gente sabe, hoje a gente conhece a lepra como hanseníase, e as pessoas que têm a hanseníase até hoje sofrem muito preconceito, e ele ia ao encontro dessas pessoas, cuidar pessoalmente, tratar, cuidar, levar auxílio. E nós temos um relato de um leproso que, quando cuidado por ele, foi beijado nas suas feridas, até ele sentiu tanta compaixão por aquele homem, que quando ele cuidou, beijou as feridas e esse leproso ficou curado. Então esse é o nosso querido Papa Santo Adeodato. E ele vai sempre estar à frente para socorrer os mais necessitados. E uma coisa importante, não importava se fosse católico ou não católico, se fosse batizado ou não batizado. A sua presença era para aqueles que necessitavam. Por isso, muitas pessoas aderiram, se converteram à fé cristã, se tornaram católicos pelo testemunho de amor do Papa Adeodato. E um homem pacífico, 3 anos apenas, e você está vendo, quanta coisa esse homem conseguiu fazer, como ele deixou essa marca, do bom pastor no seu pontificado. Durante um grande terremoto que abalou a cidade de Roma, depois de um terremoto, aí você sabe que a miséria aumenta, porque muitas pessoas perdem suas casas, destroem tudo isso, e em consequência logo veio uma grande epidemia, que seria a cólera, e são as diversas doenças que eram causadas pela falta de higiene, pela falta de cuidados, naquela situação que a cidade estava vivendo. E ele foi ao encontro dessas pessoas, cuidando de todas, de casa em casa, onde tinha um doente, onde tinha um enfermo, ele ia, levava outras pessoas, mas ele pessoalmente, ele não apenas enviava o socorro, mas ele era o próprio socorro. E depois de 3 anos, quando morre, deixa todos os bens, tudo que ele tinha de herança para os sacerdotes. E ele vai assim iniciar uma tradição, nos próximos pontífices, a maioria, todos que quando morriam, deixavam os seus bens para os sacerdotes, para aqueles outros clérigos, aqueles que estavam mais necessitados. Então nós vamos dizer do Papa
Santo Adeodato, que apesar de ter um pontificado pequeno, 3 anos, lembra um pouco, né, Jesus, que durante 3 anos evangelizou. O Papa Adeodato, durante 3 anos, cuidou das ovelhas do rebanho de Cristo. E ele deixa para nós esse testemunho de um Papa bom, um Papa que cuidou das suas ovelhas, um Papa que foi ao encontro dos mais necessitados. Pedimos hoje a sua intercessão por nossa igreja, de modo especial pelo nosso Papa Francisco, que também é esse bom pastor, que dá a vida também por suas ovelhas, que está indo ao encontro dos mais necessitados, dos mais pobres, aqueles que precisam. Que Santo Adeodato interceda por todos nós e que seu testemunho também chegue para cada um de nós, para irmos ao encontro daqueles que precisam. Irmos ao encontro. Quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão passando por dificuldades, por necessidade e precisam de um toque, o toque carinhoso para que sejam curados da sua solidão, das suas dores, das suas dificuldades, das suas depressões, que nós possamos ir ao encontro, ao exemplo do Santo Adeodato. Que o Papa Adeodato interceda por todos nós, por toda a Igreja.